Estou aqui nos últimos metros antes de completar os meus primeiros 5 quilômetros. E completamos aí. Vamos iniciar esse vídeo para vocês verem como que eu fiz para correr meus primeiros 5K. Bom, esse aqui é o Parque Lago Azul, em Curitiba. Eu comecei aqui em 2017, já vou explicar a história. Porque esse parque, a volta completa dele, a mais completa, tem 1 km. Então na época eu não usava Strava, não tinha relógio, não tinha nada. Então facilitava as contas pra mim, sabe? Eu sabia que uma volta completa tinha 1 km. Então vamos começar aqui. Como é que eu fiz para conseguir pegar essa distância de 5 km correndo? Na época eu tinha sobrepeso, então eu não era obeso, mas era gordo, em 2017, final de 2017. Então como que eu fiz? Eu pensei na minha cabeça, é que na época eu não comecei com 5 km, eu comecei com 10 km. Só que para esse vídeo eu vou começar com 5 km, que é a mesma lógica. Então a primeira volta, voltando ao assunto, a primeira volta eu só caminhava. Aí o que nós vamos fazer hoje, na segunda volta eu vou só caminhar de novo. A terceira volta eu vou só caminhar de novo. E a quarta volta só caminhar. A última volta para completar os 5 km, lembrando que cada volta tem em torno de 1 km. O Strava vai mostrar isso hoje, inclusive. A última volta eu corria, mas eu não corria, eu trotava, naquele trote maroto, aquele trotinho. Então essa era a minha estratégia. E isso funcionava. Isso foi para a primeira semana. Então eu tirei um dia da semana igual hoje. Hoje é uma quarta-feira. E toda quarta-feira eu vou vir aqui no Lago Azul, né, para fazer isso. Então, como eu não aguentava, e muitos de vocês talvez não aguentem também, que estão assistindo esse vídeo, deixa eu passar essa água aqui. Olha aqui essa parte do parque. Bonito, né? Então eu fiz assim, na primeira semana foi assim, eu caminhei 4 voltas e eu corri a quinta. Aí, isso, no caso hoje é quarta, então quarta-feira que vem eu volto aqui no Lago Azul e faço diferente. Eu caminho a primeira volta, caminho a segunda, caminho a terceira e corro na quarta e na quinta volta, ou troto, né? Isso na segunda semana. Na próxima semana, naquele dia fixo que eu determinei, isso é muito importante, coloque um dia fixo. Nessa série aqui do canal eu vou deixar fixo sempre quarta-feira. Então quarta-feira, de preferência que seja no mesmo horário até, mas eu vou ver como é que eu consigo adaptar os meus horários, né, com isso. Mas o dia é certo, é fixo. Toda quarta-feira eu virei aqui no Lago Azul. Então recomendo que vocês façam o mesmo, se quiserem fazer dessa forma como eu fiz. Determine um dia da semana e comecem a praticar dessa forma, nesse método, né? Nesse método, não é um método, nessa forma de organizar, de progredir na corrida, né? Uma forma de progressão, na verdade. Então tá, e daí na terceira semana, ó, mais um pouco do parque, deixa eu ver aqui a parte de baixo do parque, ó. Aqui no Natal tem evento, bem legal. Continuando, na terceira semana segui a mesma lógica. Então eu caminhei uma volta, opa, virei a câmera pra lá, nem vi. Caminhei uma volta, caminhei 2 voltas. Na terceira volta eu corri, na quarta e na quinta. Veja que até chegar a esse ponto já se passaram 3 semanas. Então já fui ficando lentamente mais condicionado, sabe? Daí na próxima semana, que é o que nós vamos fazer aqui, na quarta-feira, né? Daqui 3 semanas, aí nós vamos caminhar a primeira volta, correr a segunda volta, correr a terceira volta, correr a quarta volta e correr a quinta volta. Na quinta semana, nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, que é trotar, né, ou correr as 5 voltas. Mas veja que até ali já foi feita uma base mínima, assim, sabe? Em que você caminhou bastante antes de completar
todo o percurso correndo as 5 voltas ou os 5 quilômetros. Isso deu certo pra mim. Pode ser que dê certo para outras pessoas, pode ser que não dê certo para outras mais também, mas pra mim deu certo. Na época eu apliquei esse raciocínio para 10 quilômetros, não foi para distância de 5. Mas isso pode ser aplicado para muitas distâncias, não só para 10, para 5. Muito engraçado, né? A gente fica tô há 2 meses sem praticar esportes ativamente todos os dias, enfim, e você perde um pouco do condicionamento, né? Apesar de já praticar esportes, esse vídeo aqui vai servir até para eu retomar as minhas corridas. O Parque Lago Azul também é um parque que eu gosto muito porque ele tem altimetria, ou seja, ele tem subidas, tá vendo aqui? Faz parte do percurso. Aqui você sofre um pouco para correr, sofre mesmo. Então é um parque que, além de ser bonito e eu gostar bastante aqui em Curitiba, procure lugares assim, né, que sejam legais de correr também. Ele também tem altimetria, ou seja, o terreno dele não é plano o tempo todo, ele tem subidas e descidas. Isso te deixa ainda mais condicionado. Se for aplicar essa forma como eu fiz no seu dia a dia, procure determinar um lugar fixo, né, num dia fixo da semana, e que seja um lugar que de preferência que seja um lugar agradável de se fazer isso, e que se tiver altimetria, melhor ainda. Nossa, porque daí você, além de se condicionar para alcançar o teu objetivo, que é 5 km na corrida, você ainda fica ainda mais condicionado treinando em terreno altimétrico, com subidas e descidas. Ó, aqui também é uma leve subidinha aqui. Olha como que é o parque. Sabe que eu comecei a falar e acabei nem mostrando o resto do parque. Ele é um mirante muito bonito, depois eu vou ali na segunda volta. Então a minha técnica é basicamente essa, para alcançar esses 5 km, que hoje é o primeiro vídeo que eu vou caminhar, vou dar 4 voltas aqui nesse parque, que eu tô mostrando o trajeto para vocês. E na quinta volta eu vou correr, mas não, né, vou correr trotinho, tranquilo. E assim eu vou ganhando resistência com o passar das semanas. Uma outra coisa bem interessante de se fazer dessa forma é que você, além de criar uma certa resistência com o passar do tempo, você cria paciência também, né? Porque, claro, se você quer correr 5 km, eu poderia muito bem vir aqui. Vamos supor que eu estivesse acima do peso, totalmente sem condicionamento. Ó, aqui já é uma descida, tá vendo? Então o parque tem desnível de terreno, ó. Olha aqui uma região que o pessoal vem fazer churrasco, enfim. Eu poderia muito bem vir aqui e correr logo as 5 voltas. Eu fazia de qualquer jeito, correr pra caramba, supondo que eu fosse uma pessoa acima do peso, gorda ou sem condicionamento algum. Não poderia fazer já de uma vez? Mas será que não seria muito... eu não estaria correndo com muita sede ao pote? Não é melhor você construir uma coisa mais sólida, do tipo deixar o tempo correr e fazer aos poucos? Às vezes compensa, ao invés de fazer tudo de uma vez, correr logo os 5 km, você criar um processo que, mais do que um processo físico, é um processo mental também, sabe? Do tipo, eu preciso correr 5 km, então vou ter paciência e vou caminhar 4 e correr 1. Eu preciso correr 5 km, mas vou caminhar 3 e correr 2. Vou caminhar 2 km e correr 3. Você percebe que você começa a partir de um ponto menor, que é a caminhada, no sentido que você quer chegar na corrida e naquela distância, e você vai progredindo aos poucos, sabe? Eu acho que o esporte é muito isso, é você progredir aos poucos. Evidentemente que você pode progredir rápido, mas eu acho que não vai ter o mesmo sabor. Essa é a minha opinião sobre isso, né? Claro, você pode pensar diferente. Então essa é basicamente a minha forma de fazer isso. E hoje é um vídeo que eu tô dando início a isso. Fechei a primeira volta aqui no Parque Lago Azul.
Não sei se vai aparecer, se vai bater reflexo ou não. Mas ó, 15 minutos caminhando bem tranquilo. 12 minutos levei. 1 km e 100, 1 km e 200 mais ou menos. Aqui deu 1 km e 200. Mas então é isso, é um parque que fecha com mais ou menos isso. E eu sei que eu vou ter que fechar 4 voltas e pouquinho, 5 voltas aqui. Então essa foi a proposta desse primeiro vídeo. Mostrar esse processo e como que vai funcionar. Vamos ver como que eu vou conseguir, como é que vai fechar isso aqui. No final do vídeo eu mostro pra vocês como que ficou no Strava aqui os 5 km. Então a primeira volta é isto. Bem, acabei de concluir a minha segunda volta aqui no parque caminhando. 11 minutos a parcial, né? Ó, 28 minutos total de atividade até agora. 2 km e 43. O aplicativo eu começar a usar, na verdade, eu acho que foi em torno de 1 mês, 2 meses depois que eu comecei a correr. Então se você não tem, se bem que hoje em dia todo mundo já consegue usar isso, né? Até na minha época também. Ou se não quer usar um aplicativo, nada disso, você pode escolher um parque como esse que tem em torno de 1 km aproximadamente, para que fique mais fácil de você medir, né, a distância que você está percorrendo. Você sabe que 5 voltas são em torno de 5 km. Fica fácil de aplicar o jeito como eu fiz, né, de caminhar, no caso da quinta de 5 km, né, caminhar 4 km, correr 1, caminhar 3, correr 2, enfim, né. Se não, você pode se basear pelo aplicativo mesmo. Você olha aqui, caminhou 4 km, já começa a correr. Inclusive agora eu já estou no quilômetro 3.8, já está quase na hora de começar a dar a última volta correndo, para a gente poder progredir. Bom, é isso aí. No aplicativo, no Strava, né, estou prestes a completar 4 km caminhando em 45 minutos. Acabei de completar, ó. Então a última volta aqui no parque, vou até completar 1 km. Vou correr e vamos ver o que acontece. Vamos lá. Então passei 4 km caminhando e agora o último quilômetro vou fazer correndo, no trote. E assim consigo fechar meu primeiro treino de corrida de 5 km rumo aos 5 km correndo. Sendo que nesse primeiro treino 4 foram caminhando e essa última volta correndo. Estou aqui nos últimos metros antes de completar os meus primeiros 5 km e completamos aí. Pelo menos via aplicativo 5 km. Vou parar o vídeo. Aliás, a gravação no Strava. Olha só que bonito. Parabéns, sua primeira corrida no Strava. Baixem esse aplicativo, vale a pena. Ele tem a opção gratuita, né? Que na verdade eu só uso a opção gratuita por enquanto. Sempre usei até hoje. Mas tem a opção paga também. Às vezes vale a pena. Mas a opção gratuita ela cobre bastante coisa, é boa. Nós finalizamos então hoje aqui, em menos de 1 hora, a nossa primeira corrida. Nós caminhamos 4 km e corremos 1 km que deixamos para a última volta. Assim a gente vai pegando condicionamento, como eu já expliquei ao longo do vídeo, né? Esses dados estatísticos, como o tempo, ou mesmo os resultados esportivos, como o tempo que você conseguiu, pace, não acho que seja importante nesse primeiro momento se você tem dificuldade para correr os 5 km. O mais importante agora é conseguir correr os 5 km. E você vai conseguir, mas que tenha paciência. Nesse método que eu fiz na época, eu estava com sobrepeso, então eu realmente não conseguia correr. Eu não conseguia, então eu fui progredindo aos poucos. Até que depois consegui, enfim, alcancei várias distâncias. Lembrando que eu não sou um atleta profissional, nunca fui. E faço isso só por gosto mesmo, nos diversos esportes que eu pratico. É porque eu acho bom, eu gosto, é bom pra vida, é bom pra viver. Então é isso, eu finalizo aqui esse primeiro vídeo sobre corrida. E o objetivo é os 5 km na corrida sem precisar caminhar, o tempo todo correndo. Semana que vem eu posto novamente um novo vídeo e volto a correr aqui nesse parque só quarta-feira que vem. Acompanhe o próximo episódio, em que nós vamos caminhar 3 e correr 2, e assim vamos progredindo no aumento da resistência até alcançar os 5 km.